O tema da lição de hoje está, a lição número 5, é o ministério sacerdotal do homem. Então, eu diria para vocês que a nossa lição hoje, 80% do que será falado aqui terá uma destinação bem direta e específica para nós homens, e 20% para você, mulher, tá bom? Então, você, mulher, não se sinta desprestigiada com o tema da lição, mas acredite, nessa manhã o Senhor tem muito a tratar no coração de todo mundo aqui, amém? Eu começo a lição trazendo uma imagem ali e dizendo a seguinte frase, porque eu encerrarei a lição voltando nessa imagem. O principal problema da sociedade é a falta de um pai. O problema da falta de pai, da orfandade, dizem os estudiosos, especialistas, é o maior problema da humanidade hoje. Se existisse por completo a figura paterna, a figura do pai, certamente os problemas que o mundo sofre hoje reduziriam praticamente 100%. Então, a falta de um pai reflete muita coisa para nós nos dias de hoje. E o tema da lição quer nos aprofundar nisso aí. No início da lição foi tratado aqui, foi lido o texto bíblico básico, e eu não vou repetir dessa vez o texto bíblico. Eu quero convidar você a acompanhar comigo um texto bíblico complementar, que eu creio que será de grande valia para nós. Está lá em Lucas, capítulo 13, quando trata da parábola da figueira estéril. E eu queria que você abrisse aí, acompanha comigo. Se você está sem a Bíblia, acompanhe aqui na tela à frente. Lucas 13, versículos 6 a 9. Diz assim: a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. E logo em João, capítulo 15, versículo 2, tem uma complementação muito similar a esta parábola, que diz o seguinte, Jesus falando: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. O que eu quero dizer, em primeiro lugar, aqui nesta lição? Homens, nós temos um ministério a desenvolver. E é pesado o que eu vou falar aqui. O Senhor exige que nós tomemos postura em nossos ministérios. E a advertência é exatamente isso aqui que nós estamos lendo. A árvore que não dá fruto, ela é cortada. Isso serve de advertência para mim, deve servir de advertência para você, e eu creio que o Senhor está falando conosco nessa manhã, neste ponto. Homens, não sejamos displicentes com o nosso chamado, com o nosso ministério, com as nossas obrigações que nós iremos ver hoje, amém? Bom, o ministério sacerdotal do homem. O que é esse negócio de sacerdócio? Ah, mas pelo que eu vi, sacerdote é coisa lá do Antigo Testamento. Era aquele homem que recebia de Deus, era o oráculo de Deus, era aquela pessoa que Deus tinha uma ligação direta e ele transmitia o recado para o povo. Sacerdote é isso mesmo. Só que o que eu quero compartilhar com você é que a figura do sacerdócio começa com a pessoa de Adão.
E não é por conta do pecado dele, não é por conta da desobediência que entrou no mundo, que Deus revogou o mandato do sacerdócio. Até hoje, a palavra de Deus, no que tange ao estabelecimento do sacerdócio para o homem, ela continua em vigor naquilo que começou no primeiro homem, que foi Adão. Deus chega para Adão e dá 3 atribuições para ele. Está cortado ali, que pegou bem no meio da tela, mas eu vou falar para você. As 3 funções, as 3 atribuições que Deus designou para Adão e que continua para nós nos dias de hoje. Primeira atribuição, dirigir. Segunda atribuição, proteger. Terceira atribuição, governar. Foram essas as atribuições que Deus deu a Adão com relação à terra. E esse mandato, como nós estamos vendo aqui, ele não foi revogado. E até então ela persiste para mim e para você, homem. Então você tem no dia de hoje uma delegação vinda de Deus para dirigir, para proteger e para governar. Amém? Você toma posse disso? Homem, esse mandato de autoridade é seu. Assuma ele, vista-o, revista com essa autoridade e faça uso dele. Amém? A revista, ela nos traz algumas considerações históricas. Eu quero simplesmente fazer aí uma passagem, uma abordagem, para a gente não deixar de perder o foco do que está consignado na revista. E o primeiro tema da lição fala como a cultura, procura esclarecer para nós, como a cultura conseguiu afastar o homem da vontade de Deus. Então, o professor aqui que registrou isso, que elaborou a lição, que elaborou o estudo, ele faz um histórico, ele começa lá no século XVI e XVII, falando de uma corrente filosófica chamada racionalismo. O que foi racionalismo? Que foi aí encampada por um filósofo chamado René Descartes. O racionalismo no século XVI e o século XVII foi aquele movimento que procurou privilegiar a razão do que a fé. Ou seja, era mais importante justificar todas as coisas que aconteciam no mundo pela razão, por algo matemático, por algo preciso, por algo que se pudesse comprovar, e a fé, a religião foi sendo deixada de lado. Então, esse ponto começa aí a afastar ao homem da vontade de Deus, porque Deus jamais atribuiu razão à fé. A nossa fé, ela tem que ser desprovida de qualquer razão, embora o apóstolo Paulo dizer que nós precisamos prestar um culto racional a Deus. Então, dizer que nós somos cristãos não significa dizer que nós somos alienados no plano espiritual. Nós precisamos agir sempre com a razão, de modo correto, de modo coerente, mas a palavra de Deus, que é o nosso manual, nos instrui em relação a isso. A lição também fala que no século XIX entra a Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem um marco interessante, um ponto histórico para nós aqui, porque nasce a figura do pai e da mãe ausentes, dentro de casa. A indústria estoura, começa então o homem a ter que ficar dependente do capitalismo, ele sai para trabalhar, a mulher começa a ser inserida também no mercado de trabalho, e aí nasce um grande problema dentro da família, no mundo inteiro. A questão da ausência do pai e, de tabela, a ausência da mãe. E isso a revista nos informa também. O século XX vem também aí com coisas que eu acredito que todos nós lembramos aí. Revolução sexual, autonomia do corpo e a indústria do controle da natalidade. Meus irmãos, aquela coisa que teve na década de 60, quando o homem e a mulher começam a se desprover de qualquer conceito moral, de qualquer valor moral,
Aquilo foi realmente Satanás, o inferno, entrando na sociedade e causando uma devassa que até hoje nós estamos colhendo consequências e frutos disso. Esse negócio da mulher falar, aí a gente já entra no século 21, a autonomia do corpo. A mulher falando, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Isso de tabela entra problemas como o aborto, entra problemas como o controle da natalidade, a mulher usando da ciência, da medicina, da tecnologia para se valer de instrumentos, mecanismos para ter um maior controle do seu corpo. Isso tudo traz um grande problema para nós quando nós estamos falando aí de paternidade. No século 21, tem muita essa pergunta que eu coloquei ali, casar para quê? Eu estou cansado de ver gente por aí, até em razão do ofício, da profissão que eu desenvolvo, eu estou cansado de ver gente falar, não, vamos casar, se amanhã não der certo, a gente separa, do mesmo jeito que casa, separa hoje, e o nosso direito, o nosso ordenamento jurídico acompanha essa evolução, e nós precisamos acompanhar até para a gente saber dizer não para essas coisas. Quer ver palavras que estão hoje em moda, que talvez aqui você nunca tenha ouvido falar dela? Vocês já ouviram falar de uma palavra chamada poliamor? Quem aqui não conhece o poliamor? Então eu vou ensinar para você o que é o poliamor, está na moda agora. Sabe o que é? É o homem ter 2 mulheres. 3 mulheres, 2 homens com 2 mulheres, 2 casais morando junto. Aqui na cidade de Aporé, no estado de Goiás, tem um caso desse. Formalizado, porque hoje você pode formalizar tudo, basta ir no cartório, fazer uma escritura pública de declaração que o Supremo Tribunal Federal já aceita. Você pode ir no cartório, no Rio de Janeiro tem, no interior de São Paulo tem, em Olímpia, em São Paulo tem, em Nova Iguaçu já tem um caso desse. O rapaz casado com 2 mulheres. União poliafetiva, muitos, afeto de relação. Então, quando vocês ouvirem aí falar de poliamor, é isso. Não é nada bonito, não é nada que vem de Deus. Então, nós estamos tendo que nos acostumar, pelo menos de ouvir novos conceitos, e é importante a gente entendê-los, para a gente poder dizer não para eles, para a gente poder chegar nos nossos filhos e dizer, meu filho, isso aqui não é de Deus não, isso aqui você se afasta, e a gente precisa proteger nossa família dessas coisas. Tem uma música aí, dos tribalistas, que fala assim, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. E todo mundo é meu também. Isso reflete a libertinagem, não estou falando de liberdade, isso reflete a libertinagem que nós estamos vendo soltas por aí. E a pergunta é, eu e você, homem, como sacerdote do nosso lar, como vamos dirigir, como vamos governar a nossa família com tanto bombardeio vindo de fora, com tanta influência negativa vindo de fora? É tempo de nós pararmos, repensarmos as nossas prioridades dentro dos nossos lares e ver que caminho que a nossa família está seguindo. E a gente vai ver daqui a pouco. Isso começa com a atitude do homem. Bom, o sacerdócio do homem. Eu quero aqui destacar algumas verdades que eu creio que será de grande valia para nós, homens principalmente, sobre essa questão do sacerdócio. Bom, dizer que o homem é sacerdote do lar significa que ele deve ser o guardião e protetor. Homens, repitam comigo a palavra, guardião. Então escute aqui o que eu tenho para dizer para você sobre como ser guardião da sua casa. O marido deve sempre demonstrar vigilância, sempre atenção, segurança e tranquilidade para sua esposa e seus filhos, não permitindo que eles se sintam abandonados ou cheios de receio e de medo. Então, se você está com a tua casa, onde a tua esposa,
os teus filhos estão se sentindo desprotegidos, inseguros, acenda aí a lâmpada aí, acenda o teu radar aí, que você pode estar precisando aí repensar nessa atribuição que Deus te deu de ser guardião da sua casa. O marido deve ser sensível às necessidades da esposa em todas as áreas da sua vida, emocional, física, espiritual e material, financeira. Então, homem, a gente vai falar daqui a pouquinho, você tem que ser provedor da sua casa. Pai, a melhor forma que você pode demonstrar amor para o seu filho, sabe qual é? Amando a sua esposa. Vou repetir. A maior prova de amor que você pode dar para o seu filho é amar a sua esposa. Sabe onde eu aprendi isso? No curso de casais, no PCE. Se você não fez, faça ainda, porque vai ser de grande valia para você. Porque a primeira relação, a primeira união, preste atenção nisso aqui, é Deus falando com você. A primeira união que foi estabelecida por Deus na terra, não foi de mamãe com filhinho, nem de papai com filhinho. A primeira união foi de quem? Marido e mulher. Os filhos são consequência da primeira união estabelecida com Deus, pastor Wesley. E nisso, você tem que entender o seguinte: se você entender que a prioridade de Deus é que você honre o teu cônjuge para depois os filhos virem serem abençoados, você pode ter certeza que você vai educar seu filho e ele vai entender que aquela educação que você está dando é a melhor, porque ele entendeu e ele vai ver que a prioridade de Deus está sendo colocado dentro da unidade familiar, daquele núcleo familiar. Mãe, você que tem cuidado muito do seu filho aí, amém, glória a Deus, isso é função sua. Mas não esqueça disso, não. Não deixe o seu marido de lado em tudo na sua vida, não. Não deixe o seu marido alienado da sua vida, porque talvez você pode estar pecando. Não voluntariamente, mas de uma forma inconsciente, você está negligenciando o primeiro mandamento de Deus, que é honrar a primeira aliança que foi estabelecida com o seu cônjuge. Então, essa questão de honrar aí a mãe em primeiro lugar, isso é muito importante. O marido deve amar e confortar a esposa quando ela estiver triste e abatida, procurando seguir mais a direção do Espírito do que a carne. Então, você está vendo que a tua mulher, a tua esposa está com dificuldade, não vai ajudá-la agindo na carne, não. Procura orientação, procura discernimento do Espírito Santo. 1 Pedro 3, versículo 7 diz o seguinte, olha o que a palavra de Deus nos presenteia nessa manhã. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, sensível, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, tem muito homem por aí que tem conduzido a sua família de modo infantil, com criancice, com meninice. E estudando essa semana sobre isso, eu li uma coisa que me chamou muita atenção. Diz o doutrinador, o estudioso do assunto, que o homem, quando começa a se comportar demais com infantilidade, com criancice, no exercício do sacerdócio do lar, ele força a mulher dele a tratá-lo como se fosse mãe. Entenderam? Começa a continuar com criancice, com meninice para você ver. Porque isso é natural da mulher. É natural da essência dela. A maternidade vem dela. Então, se você começa a ser menino dentro de casa, você está falando para a tua mulher, eu sou menino, então você aja como se fosse mãe. E quer saber da pior? No nossa cultura, filho não faz amor com mãe, não.
O cara é menino, força a esposa a ser mãe dele e quer dormir com a mulher. Você já viu o filho dormir com mãe? O que eu estou querendo dizer? Para vocês refletirem comigo os desdobramentos e aonde que pode parar a omissão e a negligência do homem em assumir a sua postura de homem, de sacerdote do lar. Repita comigo, homens, chefe. Ah, só o lado de cá que eu ouvi, o lado de cá aqui eu não ouvi não. Repita comigo, chefe. Homens, nós precisamos ser chefe. Chefe é quem manda, chefe é patrão. Chefe é aquele que dá a primeira palavra. Não estou aqui, por favor, pelo amor de Deus, não estou aqui estimulando o autoritarismo. Ninguém aqui tem o direito de sair daqui a pouquinho ali, daquela porta ali, e falar, nossa, o Marcos falou que a gente está com autoridade aqui para chegar e mandar e descer a bicuda em tudo que achar que tem que fazer. Negativo. Mas o Senhor exige de nós posturas como chefes. O que significa ser chefe? Escute aqui. Sendo um homem considerado cabeça da mulher, a responsabilidade final da chefia e da liderança recairá sobre ele. Responsabilidade final. O homem deve demonstrar confiança e segurança para a sua família, a despeito, meus irmãos, de qualquer circunstância. 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais, ser Cristo a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém? Eu tenho que correr porque o tempo urge aqui. Terceira atribuição do sacerdócio do homem, supridor. Repita comigo, supridor. O que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Que, em princípio, o homem deve ser o principal supridor da casa. Preste atenção nessa palavra. O principal. Momentaneamente, se o homem ele está desempregado, está procurando uma recolocação no mercado, isso não tem nada de anormal, não há pecado nisso. Sabe onde é que tem o pecado nisso? O pecado é onde o homem deixa de entender que ele precisa ser o principal supridor da casa. Ele se acomoda. Às vezes até a figura da sua esposa, do cônjuge, substitui ele naquela questão financeira e ele deixa de lado. O pecado não é estar desempregado, meu irmão. O pecado pode ser de você se conformar no desemprego. Aí eu tenho certeza e eu afirmo com plena convicção para você, homem, que se você se conformou com essa situação, você está no caminho errado. Você precisa repensar e lembrar que supridor é uma característica que Deus espera de você. Amém? Agora eu tenho algo para falar para o homem e para a mulher aqui. Supridor. Nós já falamos aqui, supridor? Já. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, que agora é para o homem e para a mulher é importante. O segredo, uma das causas que pode levar o casamento a acabar, a minguar, são problemas que trazem desequilíbrio financeiro. Isso é complicado mesmo. Porque a conta não para chegar. E aí? Agora, o que o Senhor nos exorta em relação a isso? Palavra para os casais. Muitos casais gastam mais do que ganham. Está errado. Tem que adequar a sua condição financeira. Você não pode querer ser ou ter alguma coisa que você não tem condição, o padrão seu no momento não lhe permite. Muitos casais não questionam se realmente precisam daquilo que estão comprando, se aquilo é necessário ou não. Aí o marido é desmiolado, desculpem o perdão da palavra, mas eu quero que vocês entendam aonde eu quero chegar com isso. A mulher não está com aquele radarzinho ligado, vocês não têm aquele radar, mulher? Não tem? Aquilo que é impressionante. Tem coisa que eu nunca imaginei que ia pensar. Minha esposa chega para mim e fala assim, mas você não viu aquilo? Você não está pensando nisso? Sabe o que é isso?
é aquele radar, eu acho que é um membro que a mulher tem aí no corpo dela, que Deus fez só nela, e que é para ela servir de auxílio e alerta para o homem. Então tem mulher aí que está com esse radarzinho desligado. O homem está perdido por aí, a mulher está com o radar desligado, e aí muitos casais acabam gastando dinheiro que ainda também nem sequer ganharam. É aquele famoso ditado, né? Ficar contando com o ovo lá no bumbumzinho da galinha. Muitos casais fazem gastos extravagantes, compulsivos, sem ter compromisso com prioridade. Então deixa eu te falar uma coisa. Se porventura você aqui, homem, mulher, casal aqui, ou até mesmo você solteiro, que está se preparando aí para ter uma vida conjugal, a nossa igreja pode te ajudar. Há um curso aqui que nos ensina a sermos diligentes com o nosso dinheiro. Há um curso aqui que nos prepara sobre a luz da palavra de Deus, como nós devemos e como nós podemos ser pessoas melhores no que tange a questão da finança. Amém? Última característica que Deus espera de nós aqui: defensor. Homens, repitam comigo: defensor. Defensor aqui que eu falo principalmente no nível espiritual. Isso começou lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A família começou a sentir uma quebra, que muitos homens saíram para a guerra, não voltavam, e aquela proteção inicial que era do homem foi transferida para a mulher. Eu estava lendo, Juliano, você que gosta muito de comentar esses grandes aí estudiosos, um grande estudioso da igreja presbiteriana fala que, se não fosse pela insistência das mulheres, muitas igrejas estariam com as suas portas fechadas aos domingos pela manhã na escola dominical, porque os homens não se colocam na frente de levar as suas famílias para ouvir a palavra de Deus. Muitas igrejas estariam com as portas fechadas, porque tem recaído, principalmente sobre a mulher, o interesse, principalmente, de trazer os filhos para aprender o caminho que elas devem andar, aqui na casa de Deus. Homem, como é que está lá na sua casa? Vai dando sábado à noite? É você ou é a sua esposa que já procura saber se está tudo certo para o domingo de manhã para vir para a escola? Ou é você que simplesmente está deixando de lado e achando que isso é atribuição da mãe educar o filho? Deixa eu te falar uma coisa. Um dos atributos que Deus espera de nós como sacerdotes do homem é que nós sejamos defensores. A própria etimologia da palavra nos dá a ideia do que a gente tem que fazer. Defender, proteger espiritualmente. O homem da casa, como chefe da casa, ele deve travar uma batalha espiritual, ele deve estar à frente no ponto de vista no mundo espiritual para proteger a retaguarda que é a sua família que fica de trás. Isto não é atribuição original da mulher, isso é atribuição do homem. É lógico, a mulher também ela tem o dever, a obrigação de orar, de proteger a sua família, mas pela palavra de Deus, à luz do que nós estamos vendo na Bíblia, Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O homem, na qualidade de defensor, eu e você, homem, nós precisamos estar em constante comunhão com o Espírito Santo, para que a gente possa sentir e discernir, no ponto de vista espiritual, aquilo que porventura, aquele leãozinho, como a palavra de Deus diz, leãozinho não, leãozão, que está aí ao nosso derredor, querendo tragar você e a sua família. Então a gente tem que ter essa, passa o slide por favor, essa perspicácia. Olha só o que eu coloquei aqui, é interessante. É preciso ter muita coragem para ser homem de verdade. É preciso ter muita coragem para ser homem de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Para engravidar uma mulher, basta ser do sexo masculino e atingir um mínimo de maturidade sexual e não ter nenhum problema de disfunção erétil ou de esterilidade. Ser homem de verdade não significa conseguir fazer um filho na mulher.
Ser homem de verdade significa você entender que Deus tem um propósito de te dar uma família e deixar na sua mão a responsabilidade, a incumbência de conduzir aquela família da forma como Ele quer. Isso é que é ser homem de verdade. E é uma grande verdade que nós estamos lendo aqui. É preciso ter muita coragem para, nos dias de hoje, ser homem de verdade. Nós somos chamados para ser líderes, o cabeça de nossos lares. Eu tenho algumas coisas interessantes que eu quero compartilhar com você em relação a isso aqui. Me escute, por favor. Por favor. Eu e você, homem, nós somos o cabeça da nossa casa, do nosso lar. A nossa principal responsabilidade é sabermos conduzir a nossa família com justiça, com integridade, com austeridade. Será que há alguma coisa nesse exercício que nós precisamos melhorar? A minha oração que eu faço hoje é que nessa manhã o Espírito Santo possa estar, principalmente em você, homem, que a lição é mais direcionada para nós, falando o que a gente pode melhorar. Em Efésios, capítulo 5, versículo 23, eu vou ler aqui, você simplesmente escute, fala o seguinte, Efésios 5, 23 fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. É difícil demais ser o cabeça da minha mulher lá em casa. A minha mulher quer ir para um caminho, eu quero ir para o outro. Sabe o que tem que fazer? É entender a segunda parte do versículo. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, você tem que ser o cabeça da sua mulher. Eu não estou sabendo conduzir a minha mulher. Eu não estou sabendo ser a cabeça da minha esposa. Então o que você tem que fazer? Você tem que procurar seguir o exemplo de como Cristo é o cabeça da igreja. Agora, como que a gente faz isso? Está aqui, ó. Ele é a Bíblia. Pastor Alain fala uma coisa aqui interessante. Tem gente que sai da igreja para ir para um monte procurar aquelas pessoas que fazem aquela oração, para receber a profetada, a profecia, a Deus falando. Pastor Alain Brizotti fala uma coisa interessantíssima, eu gosto mais desse raciocínio dele. Ele fala o seguinte, gente, você quer ouvir Deus falar com você? Você quer ouvir a voz de Deus? Pega a Bíblia e leia em voz alta. O que eu quero dizer com isso? A resposta para os nossos problemas, para a gente saber ser o cabeça da nossa casa, do nosso lar, está nas nossas mãos, está no seu colo aí, está nas suas mãos. E às vezes a gente consegue ter a coragem de buscar longe aquilo que está tão perto. Vamos ter, homens, a habilidade e a continuidade, a regularidade de ter isso aqui realmente como um livro de cabeceira da nossa cama, para a gente poder, todo dia, pelo menos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meditar nela. Chega no trabalho, lê, vai ler o Evangelho de João, para a gente entender essa questão da paternidade. Nós precisamos realmente ter a Bíblia como nosso consolo, como nosso referencial, amém? Em toda casa deve haver um sacerdote. E tem muita casa por aí que a mulher está exercendo a função do sacerdócio. E Deus determinou a você, homem, que faça essa função. Sabe outra coisa que o sacerdote tem que fazer? E eu quero frisar isso aqui, porque isso falou muito comigo essa semana, e eu quero compartilhar com vocês que pode ser que fale também com alguém aqui presente. O sacerdote tem que orar pela sua esposa. E o sacerdote tem que orar com a sua esposa. Orar pela sua esposa e orar com a sua esposa. Quando um homem ora pela sua esposa e quando um homem ora com a sua esposa, ele aprende a desenvolver uma maior comunhão com ela. É uma intimidade que vai além até da intimidade física. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito homem que acha que a intimidade física de tabela traz a intimidade afetiva do casal. E a estatística não nos revela que isso é sempre verdadeiro.
Você ter intimidade física com o seu cônjuge é uma coisa. Outra coisa é você gozar com a tua esposa de uma união espiritual, que vai muito mais além, é muito mais profundo do que a intimidade física. E tem muita mulher amargurada aí, que não consegue pôr para fora, e tem muito homem perdido, porque não entendeu ainda esse chamado, essa vocação, de estar orando com a sua esposa e pela sua esposa, e isso tem acontecido muito conflito dentro dos lares. Ministrar, meus irmãos, exortar, o homem ser o cabeça do lar, não significa necessariamente que é o exercício de pregar. Ó, mulher, a palavra de Deus diz isso, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Não é isso, não. Ministrar vai muito mais além do que pregar. Ministrar é orar. É entender o que o seu companheiro, a sua metade precisa. E vou dizer uma coisa para você, mulher. Para as mulheres agora, um recado para as mulheres. Se o teu marido está errando, está se omitindo, está fraquejando nesse ponto de orar com você e orar por você, deixa eu te dizer uma coisa. Não queiram bancar Deus, não queiram julgar seu marido, porque quem vai convencer ele de corrigir, de mudar, é o Espírito Santo. Tem muita mulher aí, os gabinetes pastorais contam isso, que tem muita mulher aí que aponta o dedo para o marido e acusa o marido de não orar por ela, de não estar com ela, de não ter intimidade espiritual com ela. Não queiram bancar de serem Deus. Isso quem vai convencê-lo que ele está errado é o Espírito Santo. Agora, você pode dar um empurrãozinho. Você pode dar um empurrãozinho. Você pode insistir para trazer para a igreja. Você pode orar por ele. Você pode perdoar o seu marido pelos seus pecados. Você sabia que tem muito marido que quer recomeçar, que quer ter uma vida nova com a esposa, e ele não consegue romper porque a mulher não liberou perdão sobre ele? O marido quer, a mulher quer, e intrinsecamente, inconscientemente, a coisa não rompe, e não é por conta do marido, é por conta da mulher que não entendeu que precisa liberar perdão por alguma atitude dele lá atrás. O ministro, o homem, quando ele exercita o sacerdócio, ele ministra amor na vida da sua esposa. Ele ministra, ele transmite confiança no relacionamento, ele dá segurança. E nós, homens, nós precisamos ministrar isso nas nossas mulheres, na vida das nossas esposas. Recado para os pastores, para os evangelistas, para os presbíteros, aqueles que usem da palavra aí para abençoar outras pessoas. Tem muita gente que fica o dia inteiro, nós, ministrando na vida das outras pessoas, e chega de noite em casa, a gente não dá conta de ministrar dentro da nossa família. Será que está certo isso? Qual que é a prioridade? Está certo a gente cuidar dos filhos dos outros? E os nossos filhos gritando por socorro dentro dos nossos lares? Cadê o radar? Deus criou o homem ali no meio ali. Homem, você foi criado para ser líder e mordomo. Homem, você foi criado para ser líder e mordomo. Sabe o que significa mordomia? Mordomia é você servir. Não é você sentar num trono, numa poltrona e esperar que alguém venha te servir. Esse não é o princípio da mordomia. O princípio da mordomia é você se doar, é você se renunciar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você, homem, não é o dono do amor da sua esposa. Vou repetir. Você, homem, não é o dono do amor da sua esposa. Sabe quem é o dono do amor que a sua esposa tem por você? É Deus. Então o que eu tenho com a minha esposa? Você tem uma dádiva de Deus, você tem um presente de Deus, que Deus colocou na sua mão,
para você entender que o amor dela não é seu, que é de Deus, e que na mão de Deus, Ele passa para você, transfere para você um privilégio de poder cuidar daquele amor. Você não tem o direito, homem, de atingir o coração da sua esposa de modo a feri-la, de modo a maltratá-lo, porque você está violando um direito que originariamente não é seu. Tudo pertence a Deus, a saúde, o casamento, a terra, os negócios, o amor da esposa. Nós, homens, somos apenas mordomos desses bens. Deus nos dá o privilégio, Deus nos dá a prerrogativa de usufruirmos de algo que não é nosso e sim dele. E o sacerdócio é nós termos essa habilidade de entender que tudo que está para ser cuidado na nossa mão não me pertence, pertence a Deus, que eu tenho uma grande responsabilidade de cuidar e zelar por aquilo. Amém? Meu amigo, você então não é o dono do amor da sua esposa. O dono do amor da sua esposa é Deus. Então, recado, seja um bom mordomo. Cuide, porque isso é uma dádiva que Deus deu para você. Amém? Amém, meus irmãos? Nós precisamos verdadeiramente tratar as nossas esposas com dignidade. Sabe por quê que a gente tem que tratar a nossa esposa com dignidade? Porque ela é co-herdeira, nós lemos agora há pouco em Tiago, ela é co-herdeira com você do trono de Cristo. Agora, como é que você vai morar na eternidade com o seu herdeiro, com o seu irmão co-herdeiro, herdeiro com você, e você não vai honrar, não vai tratar com dignidade? E acredite, a recíproca também é verdadeira, viu, mulher? Você precisa tratar o seu marido com dignidade. Amém? Homem, assuma a responsabilidade pelas mudanças do seu lar. Homem, assuma a responsabilidade pelas mudanças do seu lar. Vamos pensar uma coisa comigo aqui? A palavra de Deus não está dizendo que nós, homens, somos cabeça, sim ou não? O cabeça não é o que está acima? Então a mudança tem que começar de onde? É de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Homem, chame para você a responsabilidade da mudança das coisas na sua casa. E tem muito lar que a mulher está correndo, lutando, batalhando, dando murro em ponta de faca, porque o homem não chamou para ele a responsabilidade da mudança. Gente, se a cabeça não mudar, mais cedo ou mais tarde, alguma mudança pior vai acontecer da cabeça para baixo. Em algum lugar a doença vai eclodir, em algum lugar a ferida vai abrir. E esse é um princípio, não só para a área familiar, mas para todas as áreas das nossas vidas. Para que uma família mude, é preciso que nós, homens, entendamos e assumamos a responsabilidade de mudar alguma coisa. Você pode ter certeza que quando a cabeça funciona, o resto do corpo atende ao comando. Então já é uma grande vitória colocar a cabeça para funcionar. Tem homem que sequer liga. Agora, tão importante como colocar a cabeça para funcionar, é ligar a cabeça e colocá-la no caminho certo. É agir conforme a palavra de Deus. E aí é que vem a perseverança de nós estarmos sempre buscando comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, para a gente poder seguir. Olha isso aqui que eu coloquei. Olha que interessante. Atitude é tudo. Mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Pesado, não é? Mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Sabe o que isso significa? Que se nós não assumirmos que naquilo que precisa mudar, a mudança tem que começar em mim e em você, homem, não adianta nada a gente ficar debruçado com os nossos joelhos, orando, sem atitude, sem sermos proativos. Às vezes, a família, Deus está com a bênção para entregar para a nossa família, mas não recebeu ainda,
Porque o cabeça do lar, ele não assumiu a postura. Ele não agiu. E é uma grande verdade. 1 grama de obediência, irmão Juninho, pode valer mais do que 1 tonelada de oração. Quem ora muito, mas não obedece, pode tornar nula toda a oração. Amém? Escuta, passa para o vídeo aí, eu tenho que dar uma acelerada aqui. Eu vou passar um vídeo aqui, é 15 segundos. Escuta o que essa garotinha vai falar aqui. Você sabe por que está aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada? Não. Tá certo aí. Pode parar. Eu não sei se vocês entenderam, daqui a pouco eu vou explicar qual é a razão que eu passei esse vídeo. A menininha foi para a rua com a tia, a repórter chega para ela e pergunta, você sabe o que você está fazendo aqui? Ela fala, não. Mas você ouviu as manifestações? Ouvi. Você está vendo as manifestações na rua? Estou vendo. O que você acha que isso vai dar? Não vai dar em nada. É mesmo? Não vai dar em nada? Não, não vai dar em nada. O que eu quero dizer isso para você? Deixa eu passar um slide para frente aqui, mas volta um slide, por favor. Isso. Eu não posso encerrar a lição sem compartilhar com vocês onde a gente consegue identificar a paternidade de verdade. Porque ser homem de verdade, entender o ministério, o sacerdócio que nós homens recebemos de Deus, a gente primeiro tem que ou curar uma deficiência paterna em nós mesmos, ou nós temos que entender que nós precisamos transferir para as nossas gerações, para os nossos filhos, o legado da paternidade. Tem muito homem que precisa, em primeiro lugar, se curar. Tem ferida, Juninho, antiga lá atrás, que precisa curar. Mas tem homem também que já curou, mas tem que entender que ele tem que deixar um legado para os filhos. Ele tem que deixar a paternidade registrada. E eu quero compartilhar com vocês aqui 2 versículos. Eu não posso encerrar a lição sem compartilhar com vocês esses 2 versículos, para a gente entender onde é que Deus nos explica o que é ser pai. Meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Vejam como nesses 2 versículos, Deus revela para nós homens, principalmente, o que é ser pai. Lucas 9, versículo 35. Volta um slide aí. Volta um. Lucas 3, 22 e Lucas 9, 35. São 2 versículos que traz uma semelhança. Lucas 3, 22 é aquela passagem que Jesus é batizado nas águas e que desce então uma pomba dos céus e então é ecoado uma voz dos céus e é dito. Volta um slide aqui, por favor. Anderson, volta um slide, por favor. Lucas 3, 22, fala o seguinte: o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. E em Lucas 9, 35, é aquela passagem da transfiguração de Jesus com os discípulos, que no final daquele ato da transfiguração, saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, e a ele ouvi. Então, o que eu quero dizer para você, para a gente estar encaminhando para o nosso final da nossa lição? Quando Deus afirma o seguinte: Este é o meu filho, passa o slide, por favor. Quando Deus afirma que este é o meu filho, o Deus que está nos céus se refere ao filho dele e confere para ele uma coisa chamada identidade. Quando Deus fala, este é o meu filho, Ele está dizendo, Jesus, a partir de agora você sabe quem você é. Você pode chegar no terceiro, você pode chegar no outro e dizer, quem é você? Eu sou filho de Deus. Hoje, Deus nos chama, homens, a exercermos essa habilidade de desenvolvermos nos nossos filhos, principalmente, a identidade. Tem muito filho por aí
que não sabe quem ele é. Tem muito filho que não sabe que o primeiro pai dele é Deus e que o segundo pai é aquela pessoa que Deus confiou que ele fosse criado. E aí? Você está conseguindo trazer para o teu filho a identidade dele? Teu filho sabe quem ele é? Próxima coisa, quando Deus fala, a quem amo, lá em 9,35, em 3,22, Deus com isso fala o seguinte para Jesus: Jesus, você já sabe quem você é, e eu quero afirmar uma coisa para você. Você, a partir de agora, você precisa e deve entender que você é amado e eu me importo com você. Sabe o que isso significa? Que exercer a paternidade nos nossos filhos, nós precisamos desenvolver segurança emocional nos nossos filhos. Jesus, quando foi batizado, a palavra de Deus diz que ele começa o ministério dele na terra naquele momento. Já imaginou tanto que foi importante para Jesus ouvir aquilo de Deus? No início do ministério dele, pastor João, ele ouviu do Pai, falando o seguinte: ó, eu me importo com você, você é amado por mim. E tem muito pai que está negligenciando isso aí, esse ponto, porque não está desenvolvendo no filho segurança emocional. E isso é muito sério, gente. É muito sério, meus irmãos, porque se o filho não recebe a proteção, se o filho não recebe segurança emocional dentro de casa, sabe onde é que ele vai procurar? Não precisa responder não, né? A escola está lá para oferecer. O celular, a internet, a influência das amizades que não são interessantes, e por aí vai. E para finalizar, a afirmação. Então Deus acrescenta: tu és meu filho amado, tu és o meu filho a quem eu amo e em quem me comprazo, em quem me alegro. Quando Deus fala em quem me comprazo, em quem eu alegro, Deus está dizendo o seguinte: e em ti eu afirmo que você pode ir longe. Salmo 127, versículos 3 e versículo 4, diz o seguinte, passa aí o slide. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Versículo 4, olha que profundo isso. Pai, mãe, grava esse versículo no seu coração, em nome de Jesus. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Então pensa que você é um guerreiro, olha para cá. Pensa que você é um guerreiro. Como guerreiro, você tem um arco e uma flecha na sua mão. A palavra de Deus compara a flecha como teu filho. Então, como a flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos que Deus colocou para você cuidar. Então, se você pega a flecha, olha para cá, e a projeta para ela chegar num lugar perto, é onde o seu filho vai chegar. Agora, se você projeta o seu filho para alcançar lugares distantes, lugares maiores, o teu filho vai chegar aonde você, pai, projetar que ele chegue. Então Deus, a palavra de Deus nos diz que recai sobre o pai aonde que o filho vai chegar. Dá para entender por que tem tanto filho que está perdido por aí? É porque o pai não recebeu a lição como arremessar a flecha. O pai não entendeu que está na responsabilidade dele a projeção do filho. Amém? Então, olha, pais, e eu já vou encerrando. Precisamos estabelecer autoridade, precisamos conferir identidade, nós precisamos fornecer segurança e afirmar o potencial. Eu comecei com um versículo e termino com este versículo aqui, dizendo o seguinte: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele será cortado. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Tomara que todos nós aqui estejamos na segunda parte desse versículo. De estarmos sendo podados para estar produzindo mais. Mas fica aqui também uma exortação, uma advertência do Senhor para nós. Que se há dentro do nosso sacerdócio, da nossa atividade de sacerdócio, algum ponto que nós estamos nos omitindo, vamos correr para consertar. Porque isso não é o Marcos que está falando, não é a palavra de Deus. Que a árvore
que não dá fruto, ela é cortada. Que o Senhor nos abençoe. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo está avançado. Mas eu creio que o principal aqui foi ministrado e que nós tenhamos a humildade de estarmos pedindo para o Senhor, principalmente nós homens, sabedoria e discernimento, para a gente poder entender o que Deus quer de nós dentro dos nossos lares. Que a minha família e a sua família sejam um lugar onde o mundo lá fora possa ver, ali tem um homem de verdade. Amém? Deus nos abençoe. Pastor Leandro. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.